Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de custeio. O que é um método de custeio? Isso serve para a gente apurar os custos de um produto. Aí a gente tem duas finalidades. A primeira finalidade é satisfazer as exigências legais, que é exigido pela Receita Federal. Então aqui é a Receita Federal que exige para apurar os custos da empresa. E o que a gente utiliza é esse método de custeio por absorção, que a gente vai ver hoje. Tá? Então, essa apresentação é referente ao custeio por absorção. Tudo que a gente usa, que gasta, né? Todos os valores que a gente utiliza para produzir um produto, ele tem um custo, que é o que a gente já viu. E esse custo, ele tem que estar ele precisa ser contabilizado, ele precisa ser apurado, né? E para eu conseguir embutir o valor que eu gastei de um produto dentro do preço de venda, eu tenho que fazer separar os valores para cada produto. Quanto que custou para eu produzir um produto? Então, isso é um método de custeio. Aí a gente tem algumas modalidades para utilizar para fazer essa apuração. O custeio por absorção, toda empresa tem que fazer porque é exigido pela Receita Federal, tá? E aí tem outros métodos de apuração que aí a gente consegue visualizar melhor algumas etapas para melhor tomada de decisão, né? E controle das atividades. E aí a gente tem o método de custeio variável ou custeio direto e o método de custeio ABC. A gente vai ver depois, mais para frente, esses dois métodos, mas só para adiantar, o custeio variável, ele vai ser apurado apenas com os produtos que interferem diretamente na produção. Então, se eu produzir muito, eu tenho um custo maior, aí eu tenho uma apuração diferenciada. E o custeio ABC, ele vai identificar onde que eu gastei o valor de cada custo. Então, por exemplo, eu comprei para a fábrica toda, eu comprei papel sulfite. Aí esse papel sulfite foi utilizado só lá na produção ou eu utilizei também no administrativo? Utilizei nos dois departamentos. Então eu vou fazer o rateio desse custo para o setor administrativo e para o setor da produção. Então ele tem essa variação que é departamental que a gente fala. Mas hoje, depois a gente vai ver esses outros itens, mas hoje a gente vai falar do custeio por absorção. O custeio por absorção, o que ele é? Ele é exigido pela Receita Federal, todos os custos são absorvidos pelo produto, então a gente vai trabalhar com custo direto e custo indireto, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que identificar é se ele é custo direto, se está ligado diretamente à produção ou indireto, tá? E aí as despesas que a gente tem é lançado direto no DRE. Então, o método de custeio, ele é um misto do que a gente já viu. O que vai acrescentar é que a gente tem que montar o DRE da empresa. DRE demonstrativo dos resultados do exercício. Então, como que a gente vai fazer essa apuração? Primeira coisa, vou separar o que é custo direto, o que é custo indireto e o que é despesa, tá? Para facilitar a vida de vocês, nos exercícios que eu for passar para vocês, vocês vão ter que identificar o que é custo direto e indireto e despesa vai estar escrito que é despesa. Então, despesa administrativa, despesa financeira, são itens, despesa, o que a gente vai considerar? São itens que tem que gastar independente se teve produção ou não, independente se interferiu na produção ou não, tá? Então, são as despesas que a gente tem. Aí nós vamos apropriar os custos diretos ao produto. Então, quando eu encontrei, achei matéria-prima é custo direto, eu já vou alocar esse custo direto ao meu produto. Então, se eu produzo uma caneta, um tipo só de caneta, e eu gastei R$5.000 de matéria-prima, esse valor de R$5.000 já vou embutir diretamente no valor do meu produto, tá? O terceiro passo, eu vou fazer o rateio dos custos indiretos, que é o que a gente viu lá na outra aula. Então, a gente vai utilizar esse método aqui nesse custeio. Fiz todas essas apurações, vou lançar as despesas lá no DRE e vou apurar lucro ou prejuízo.
Como que a gente monta o DRE? Receita de vendas menos o CPV, que é custo do produto vendido. Receita menos CPV dá o lucro bruto. Lucro bruto menos a despesa, aí eu vou encontrar lucro ou prejuízo operacional, né? Se der negativo, se o valor for negativo aqui, ele vai ser, se for negativo, aí ele vai ser prejuízo, tá? Então, preju. Então, é essa apuração. Como é que eu vou achar a receita? Eu sempre vou ter que, nos exercícios aqui que a gente vai fazer, eu tenho que ter a informação da quantidade vendida e do preço de venda. Então, receita é a quantidade que eu vendi vezes o preço de venda. O custo do produto vendido é a quantidade vendida vezes o custo do produto, que é o que a gente vai encontrar na hora de fazer a apuração. Aí vai dar receita menos CPV. Isso aqui é sempre em cima do total. Se eu tenho 5 produtos, eu tenho que fazer o cálculo de todos e vou lançar tudo num DRE só. Então, receita menos custo do produto vendido dá o lucro, menos o valor de despesas, dá o meu lucro ou prejuízo operacional. Então, vamos ver na prática como que funciona. Só uma ressalva, né? Aqui é só para vocês terem um conhecimento, a gente está falando de CPV. Mas eu posso utilizar a sigla CPV, CMV ou CSP. CPV a gente utiliza, custo do produto vendido. Isso a gente utiliza na área industrial, que é a empresa está produzindo algum produto. Então, a gente utiliza essa CPV. Se é comércio, eu vendi uma roupa, né? Minha loja vendeu uma roupa. Vou fazer o meu DRE, é o CMV, custo da mercadoria vendida. Se eu sou uma empresa de prestação de serviços, o meu produto é a prestação de serviços, então eu vou utilizar a sigla CSP, custo do serviço prestado, tá? Então aqui é só para vocês terem, como que funciona. Agora a gente vai ver um exemplo de tudo isso que eu expliquei, né? O exemplo é mais fácil da gente conseguir visualizar o que eu estou falando. Então, dei os dados, né? Tem uma empresa que produz mesa de pimbolim e mesa de tênis, tá? Tênis de mesa, né? Mesa de tênis de mesa. Então, neste mês, aí tem as informações. Fabricou 25 mesas de pimbolim, vendeu 18 unidades ao preço de R$ 1.700. Então, aqui é o preço de venda. Fabricou 20 mesas de tênis, vendeu 15 ao preço de R$ 1.200. Então, esses são alguns dados. Aqui são outros dados da empresa. Tem lá matéria-prima, mão de obra, aluguel, salário administrativo, outros materiais, despesas financeiras e despesas administrativas. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou separar o que é custo direto e indireto. Então, matéria-prima, custo direto, tá ligado diretamente à produção. Mão de obra direta, o nome já diz, diretamente à produção. O aluguel é custo indireto porque não interfere só na produção, é todo um contexto da fábrica. O salário dos administrativos vai modificar se eu tiver mais produção ou não? Não, eu tenho que pagar de qualquer maneira. Então, custo indireto. Outros materiais diversos, estou falando que é diversos, não estou falando que é só da linha de produção. Então, é um custo indireto. E aí, aqui eu já estou dando a dica, despesas administrativas e despesas financeiras são as minhas despesas, tá? Aí, eu fiz a somatória, então, somei esses dois itens aqui, são os custos diretos, né? Então, a gente tem aqui custo direto, que deu esse total de 20 mil. Os custos indiretos, somei todos, e eles deram o valor de 14.200, tá aqui. E aí as despesas, que são esse valor aqui, 11.060. Então, eu fiz o somatório dos três, achei o valor total dos três, tá? Então, todos esses custos aqui, 20 mil de custo direto, eu vou ter que dividir os 20 mil para os dois produtos que eu tenho. Quantos produtos a minha empresa produz? 2 apenas, Mesa de tênis e mesa de pimbolim.
tá? São só 2 tipos de produto que ela produz. Se fosse uma empresa que produzisse 100 produtos diferentes, eu ia ratear esses custos com os 100 produtos diferentes. Nesse caso aqui são apenas 2 produtos, vou ter que dividir todos esses custos com esses 2 produtos. Pode ver que o custo, né, o valor da venda aqui, ele é alto. Por quê? Porque como são só 2 produtos que a empresa produz, o custo é alto e ele tem que embutir esse custo dentro do preço de venda. Então, a gente vai ver que na hora de produzir esse produto, ele vai ter um custo alto, por isso que o preço é tão alto, tá? Então, quais são... Aqui tem algumas outras informações importantes. A quantidade de matéria-prima e valor de mão de obra direta deve ser rateada por partes iguais. Então, eu estou falando que o meu custo direto... Aqui eu estou falando de custo direto. Eu vou dividir em partes iguais. Então, eu falei que no outro slide que o custo direto era 20 mil reais, vai ficar 10 mil reais. Vou alocar para a mesa de pimbolim, 10 mil reais para a mesa de tênis. E os custos indiretos, eu vou ratear, igual a gente fez no exercício passado, pela quantidade produzida de cada produto. Então, são 2 critérios que eu estou utilizando aqui. Então, primeira coisa, do custo direto e indireto. Então, o que eu vou fazer? Alocar os custos diretos, fazer o rateio de acordo com o critério que eu estabeleci, achar o que é o custo da produção e o custo unitário, e vou elaborar o DRE. Então, isso tudo aqui é o que eu vou fazer de com todas essas informações que a gente tem. Vamos lá ver como que vai ser a resolução. Então, primeira coisa, vou alocar os custos diretos. Eu falei que tem que ser em partes iguais. Então, se o meu custo total direto são 20 mil reais, 20 mil dividido por 2 produtos, que é o total de produtos que essa empresa produz, 10 mil para cada produto. Então, mesa de pimbolim, 10 mil, mesa de tênis, 10 mil. Então, ficou 10 mil para cada um, tá? Então, já aloquei custo direto. Agora, a gente vai ver o rateio do custo indireto. Aqui, o critério que eu falei do rateio, então, o meu critério de rateio foi pela quantidade produzida de cada produto. Então, aqui, o total de custos indiretos que eu tenho foi de 14.200, ó, custo indireto, 14.200. Vou pegar quanto que eu produzi de cada produto. Então, eu produzi pimbolim, 25 unidades, tênis, 20 unidades. Como que eu vou fazer o rateio? O rateio, qual que é a fórmula? Total de custos indiretos dividido pelo total de rateio, total do critério de rateio, vezes produção, vezes o critério de rateio do produto 1. Então, como que vai ser aqui, nesse caso? Se o meu rateio foi pela quantidade produzida, vou fazer total de custos indiretos. Então, vai ser aqui, ó, 14.200, vai ser esse aqui. Total produzido, que é esse aqui, 45, vai ser esse aqui, o meu total produzido, vezes a produção do produto 1. Então, vezes, vou pôr de outra cor para a gente conseguir identificar. Vou fazer primeiro vezes a mesa de pimbolim, que foram 25 unidades. Depois, vou fazer a mesma coisa, 14.200 dividido por 5 vezes 20 unidades. Aí, eu vou achar de cada um. Fiz a continha aqui, ó. 14.200, dividir pelo total, 45. Mesa de pimbolim foram 25 unidades, vezes 25 unidades. Vai dar um valor. A mesa de tênis, a primeira situação aqui, a primeira continha, é a mesma para todos os produtos. O que vai modificar é a multiplicação, que é pelo produto 1, produto 2, de acordo com a produção de cada produto. Achei. Então, se eu somar esses 2 itens aqui, ó, 7.888,88 mais 6.311,11, vai dar 14.200. Ah, professora, vai dar um pouquinho de diferença. É porque tem várias casas decimais, então pode ser que dê uma diferençazinha aí. Mas a gente chegou no 14.200,
tá? Então, eu fiz o meu rateio, são 2 produtos, fiz esse critério aqui. Aí, o terceiro, vou achar o custo da produção e o custo unitário. O que é o custo da produção? É a soma do meu custo direto mais o indireto. E o custo unitário é essa somatória dividido pela quantidade produzida de cada produto. Então, como que eu vou fazer isso? Aqui, mesa de pimbolim, custo direto mais o custo indireto é igual ao meu custo da produção. Então, 10.000 mais 7.888 foi igual a 17.888. O mesa de tênis, fiz a mesma somatória aqui, deu meu custo da produção, tá? Aí, como que eu vou achar meu custo unitário? Esse meu custo da produção dividido pela quantidade produzida. Meu custo da produção dividido pela quantidade produzida que eu falei lá nas informações do exercício. Então, para eu produzir uma mesa de pimbolim, isso aqui é custo unitário. Então, R$ 715 é para a produção de uma mesa, tá? Uma mesa. É difícil escrever com o mouse aqui. Então, é uma mesa. R$ 715,55. Por isso que ela custa lá, no exercício eu falei que ela custa 1.700. Porque ela tem um custo alto. Cada mesa que é produzida custa R$ 715. E a mesa de tênis, 815. Então, cada produto tem um custo dentro do preço que ele está sendo vendido, tá? Aí nós achamos todos os custos, agora eu vou fazer o DRE. Eu coloquei aqui para a gente relembrar a informação do valor de venda, para eu achar a minha receita. Então, eu falei que foi fabricado 25 mesas, vendeu 18 mesas de pimbolim ao preço de R$ 1.700 e de tênis foram 15 unidades a R$ 1.200. Então, como que eu vou montar meu DRE? Tá aqui, ó. A receita, o que que é? Quantidade vendida vezes preço de venda. Então, a gente tem aqui a quantidade vendida. Vou pôr outra cor para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, 18 unidades. Tá aqui, ó. Tô chegando, 18 unidades vezes os 1.700, que é do pimbolim, mais 15 unidades vezes 1.200. Faço a multiplicação primeiro, depois faço a somatória, deu 48.600, ok? O meu custo do produto vendido, eu vou continuar utilizando a minha quantidade vendida, só que eu vou multiplicar pelo custo que eu achei no slide anterior, que é o meu custo unitário. Então, isso aqui, ó, custo unitário, custo unitário. Então, o meu custo unitário da mesa de pimbolim era R$ 715,55. Então, 18 unidades, que foi a minha quantidade vendida, vezes o meu custo unitário. E aqui, a mesa de tênis, foram 15 unidades vendidas, vezes meu custo unitário, 815. Faço a multiplicação primeiro, depois eu somo os dois, achei o meu valor. Receita, menos, então 48.600 que é a minha receita, menos o meu CPV, meu custo do produto vendido, que foi 25.113, achei o meu lucro bruto aqui, ó, de 23.486. Vou fazer menos, de novo, as minhas despesas, que eu mostrei lá no começo do exercício, que eram as despesas administrativas e financeiras. 23.486 menos o 11.060, tive lucro, né? Estamos no lucro aqui, ó, estamos verdinho, de 12.426. Então, esta empresa está tendo lucro. Se ela tivesse colocado, ao invés de ser o preço de venda aqui, 1.700, tivesse colocado, sei lá, R$ 800, pode ser que ela teria prejuízo. Por quê? Porque
custo dela é muito alto e ela não estava tendo tanto retorno do valor vendido, tá? Então, por isso que é interessante a gente montar o DRE, fazer a apuração dos custos para verificar onde que está tendo, se está tendo muito custo dentro do produto, ou se o preço de venda está muito abaixo, não está suprindo as necessidades para pagar as contas, né, para pagar os custos que aquele produto está sendo feito. Então, essa é a importância de fazer o método de custeio, ok? Aqui eu coloquei a forma.